Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, inclusive, muitos de vocês mandaram mensagens para a gente. O diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode provocar danos em vários órgãos, se não for tratado. Existem 5 tipos principais do diabetes: diabetes tipo 1, 2, 3, o diabetes gestacional e o pré-diabetes. Então, para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos o endocrinologista, Dr. Aécio Liro, a quem eu agradeço a participação no programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos da produção da TV Meio pelo convite, estar falando desse problema tão comum assim na nosso meio, né? E esclarecendo dúvidas dos telespectadores. Doutor Aécio, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é o diabetes. Bom, o diabetes ele é um problema de saúde que se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicemia. Isso é uma condição comum a todos os tipos de diabetes. Esse aumento dos níveis de glicemia, ele vai acontecer ou por uma falha na produção da insulina de forma autoimune, diabetes tipo 1, mais comum nas crianças e nos adolescentes, ou quando essa insulina é produzida, mas ela não consegue fazer efeito, devido a mecanismos de resistência à ação desse hormônio. Isso é comum no diabetes tipo 2, acomete principalmente pessoas com mais de 40 anos, história familiar e obesidade. Olha, eu recentemente fiz uns exames, viu, doutor Aécio, e deu uma alteração, então, tipo, eu estou naquele alerta de pré-diabético. Gostaria de aproveitar a oportunidade para te perguntar em que situações isso acontece e o que nós devemos fazer quando a gente faz o exame que vem aquele alerta. Bom, a boa notícia é que o pré-diabetes, ele é reversível, né? O pré-diabetes, ele é um aumento dos níveis de glicemia, mas que ainda não caracterizam determinados valores compatíveis com o diabetes. A grande mensagem é que essa condição, ela é um risco aumentado de desenvolver diabetes, mas você pode tomar algumas medidas, na maioria das vezes, relacionadas principalmente à perda de peso ou uso de alguns medicamentos para atrasar essa condição. E aí vai fazer muita diferença se o pré-diabetes aparece em pessoas mais jovens, como você, Carla, ou se aparece mais na vida mais de idosos. Então aí, dependendo do cenário, você pode ter uma atitude mais intensiva ou não. Você aí pode participar com a gente mandando mensagens no nosso WhatsApp que está aqui na tela, tá? Para você participar nessa entrevista. Inclusive já tem perguntas aqui, viu, doutor Aécio? Estão te perguntando como confirmar o diagnóstico do diabetes. Bom, o diagnóstico de diabetes é simples, pessoal. Todo médico atendendo em consultório, na atenção primária, tem condições de fazer o diagnóstico de diabetes. Através de alguns exames. A glicemia de jejum, que deve ser uma coleta do sangue, né? Existe também um outro exame chamado hemoglobina glicada. Esse exame é super importante porque ele mostra a média da glicemia nos últimos 3 meses. E tem um terceiro exame que seria a curva glicêmica, teste oral de tolerância à glicose, onde a pessoa colhe o sangue em jejum e depois de 2 horas após uma sobrecarga de açúcar. Com esses 3 exames simples, a gente consegue dar o diagnóstico de diabetes. Eu já fiz esse exame há um tempo atrás e ele é muito importante também, principalmente nesse caso do pré-diabético, porque também pode acontecer, né, doutor Aécio, de você ter se alimentado no dia anterior a fazer ali a sua glicemia e o seu exame pode ou não vir alterado. Mas é importante que você faça esse acompanhamento. Às vezes a gente sente muitos sintomas e de repente você está ali, uma pessoa que está ficando pré-diabética, então você já começa a sentir sintomas Sim. como tontura, dá também uma secura na boca, né, doutor? Então é importante você ter falado, Carla, porque na maioria das vezes o diabetes não dá nenhum sintoma. Então, as pessoas com mais de 35 anos precisam fazer testes de glicemia, ou até antes, se tiver algum histórico na família, né? Mas é verdade, alguns cenários, quando a glicemia está muito elevada,
Você pode ter boca seca, você pode urinar mais do que o normal, acordar à noite para urinar várias vezes, perda de peso sem motivo, uma pessoa que perdeu 5 quilos, 10 quilos, sem nenhuma dieta específica, do nada, precisa fazer um teste de glicemia. A gente sabe que a audiência do programa é muito grande e aqui todos nós que estamos todos vocês que estão nos ouvindo, na presença desses sintomas, deve procurar o serviço de saúde para fazer teste de glicemia. A gente faz inclusive um alerta. Tem pergunta aqui, mais perguntas chegando, doutor Aécio. Vamos colocar aí na tela, né, Laisa? Essa pergunta, vamos ver aí de onde vem. Olha só, bom dia, eu tenho 37 anos e minha filha, estamos pré-diabéticas, estou muito preocupada. Você disse que tem medicamentos para reverter. Então vamos falar sobre essa questão. Bom, primeiro é importante que seja feito o diagnóstico. Certo. Então, cada caso é um caso, né, doutor? A gente tem essa moça de 37 Nova, anos, né? 37 anos, né? Então, nesse cenário, se realmente tiver caracterizado o pré-diabetes, então a gente vai considerar algumas condições, né? Ela tem um histórico familiar, ela falou que tem uma filha, será que ela desenvolveu diabetes gestacional? Então, menos de 40 anos ela tem, então ela pode ter também excesso de peso. Esse cenário é um cenário de alto risco para o desenvolvimento de diabetes. Então, a boa notícia é que isso é reversível. Para alguns pacientes, a perda de peso, pelo menos 7% do peso corporal, pode atrasar muito o desenvolvimento de diabetes e alguns medicamentos que podem ser colocados também para ela. Inclusive, doutor Aécio, eu aproveito essa pergunta da nossa telespectadora, agradecendo aí o carinho da audiência dela também, para falar sobre uma condição que nós mulheres enfrentamos aí no período do climatério, da menopausa, né? Onde as nossas taxas, elas começam a passar aí por probleminhas, né, gente? A gente começa a ficar muito alterada, né? Mas o que é importante, como é importante nós já começarmos a cuidar disso antecipadamente, inclusive porque a gente muitas vezes cria hábitos durante uma vida inteira e aí quando chega lá nessa fase da pré-menopausa, da menopausa ali do climatério, é que você vai ver realmente aí, através dos seus exames, situações inclusive como pré-diabética, né? Sim, é verdade. Então é necessário realmente que a gente faça um acompanhamento, pelo menos um check-up, uma vez por ano, não custa nada, né, doutor? É verdade, Carla. Assim, a mulher no climatério, ela tem várias modificações hormonais, modificações do próprio estilo de vida, e esse é um cenário de alerta mesmo, mudanças no colesterol, um risco maior do desenvolvimento do diabetes. E nessa avaliação, bem apropriada para esse momento, tem que estar envolvido ali também testes de glicemia, de colesterol, outros exames hormonais e essa é uma atenção super importante. E a gente também deve se atentar com relação à questão do diabetes, porque é uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive muitas pessoas que têm o diabetes e não sabem, e essa doença ela pode ser muito perigoso, inclusive para outras situações, como por exemplo, infarto do miocárdio. Perfeito, né, Carla? Doutor? Como você bem falou, é uma doença extremamente comum. A gente tem dados que mostram que 10% da população adulta tem diabetes. Quando a gente vai falar de pessoas com mais de 60 anos, a gente já tem números em torno de 20%. E olha que curioso, pessoal. No Brasil, a gente tem dados também que mostram que 40% das pessoas que têm diabetes não sabem. Exatamente. Então, isso. A gente está lidando com um problema que sequer a gente conhece todas as pessoas envolvidas. E quando você faz o diagnóstico precoce e tem o tratamento correto, você atrasa muito o desenvolvimento das complicações. Como você bem falou, o infarto, mas também o AVC, complicações oculares, complicações renais. A maioria das pessoas que têm diabetes e cuidam, elas vivem bem, têm uma vida saudável, com algumas restrições, mas que isso vai ao encontro de um estilo de vida que pode ser positivo em outro cenário.
E é importante realmente a atividade física também, se cuidar. Gente, prevenir é sempre a melhor solução. Doutor Aécio, muito obrigada pela participação no nosso programa, tá? É muito importante realmente que a gente se cuide sempre. E esse foi o nosso Canal Saúde.